Meus amigos, Jesus Cristo está voltando e faz necessário que preguemos o Evangelho segundo a palavra, certo? E no vídeo de hoje, nós vamos pegar e falar como vencer, certo, a fornicação, como vencer a luxúria, como vencer a imoralidade sexual, certo? Nos vídeos anteriores que eu deixei fixado aqui pra vocês, a gente já falou sobre o quê? Sobre o perigo dos pactos sexuais, certo? Que muitas das vezes demônios utilizam disso pra entrar na sua vida. Também falamos sobre como quebrar esses pactos sexuais. E agora a gente vai pegar e fazer o terceiro vídeo pra acabar falando como pegar e fugir dos pactos, certo? Fugir dessas coisas da imoralidade sexual, dos pecados da carne, certo? E toda explicação que a gente for pegar e falar, sempre tem que ser o quê? À luz da Bíblia, galera. Porque a Bíblia é Jesus Cristo, certo? De Gênesis e Apocalipse. O verbo que se encarnou, certo? E habitou entre nós. Jesus Cristo de Nazaré. E antes de começar o vídeo, que toda a honra, toda a glória seja dada a Deus, nosso Criador do céu, da terra, do nosso universo. E a Jesus Cristo de Nazaré, nosso único Senhor Salvador, que veio, morreu e ressuscitou no terceiro dia para que todos nós sejamos salvos. Galera, antes da gente entrar aqui no vídeo, tem muitas pessoas que acham que é mentira, que é coisa da cabeça, mas já vamos começar logo com uma pedrada, certo? Pra ficar esperto que o quê? Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de 24 a 25 diz: Mas, para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então a gente prega o que Jesus Cristo pegou e falou, galera. Porque é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus, que é a palavra, é mais sábia do que a dos homens. Então muitas das vezes as pessoas vão vir aqui e falar: é a loucura que tá falando. Que nem falou assim: a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Muitas das vezes as pessoas falam: mas a pessoa não fazer sexo com muitas pessoas vai ser trouxa, vai ser isso, vai ser aquilo, daquilo que a fraqueza de Deus daqui é a fraqueza. É mais forte do que os homens. É mais forte do que as pessoas acham que é a realidade, do que as pessoas acham do que é certo, certo? Então, como a gente já entrou aqui dando aquela pedrada, agora vamos pegar e continuar aqui em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18 diz: Fujam da imoralidade sexual. Então ele já tá nos advertindo aqui, a fugir. E o que isso significa? Se uma pessoa te manda mensagem, você não responde. Se te chamam pra ir num lugar, você não vai, certo? Porque você já sabe que isso vai acontecer. Então, a instrução aqui já da palavra é o quê? Fujam da imoralidade sexual. Não é, tente desviar o caminho, não é tentem cortar a conversa, não é tentem pegar e sair na hora que você estiver lá, não. Tá escrito aqui, fujam da imoralidade sexual. Então, você foge. Se alguém fala, você vai contra. Se alguém te chama, você não vai. Se alguém te manda uma mensagem falando groselha, ou chamando você pra fazer alguma coisa, você pega e não responde, você bloqueia, ou sei lá, entendeu? Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o próprio corpo. E aqui que tá o BO, galera. Quando você pega e peca contra o próprio corpo, você atrai o quê? Você atrai a ira de Deus. Por quê? Agora eu vou falar pra vocês. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo de 16 a 17 diz: Não sabeis vós que sois o templo de Deus, e o Espírito de Deus habita em vós? Então, o nosso corpo tá aqui, e o Espírito de Deus habita dentro da gente. E se você ficar fazendo esse tipo de coisa com o Espírito de Deus que habita dentro da gente, tá escrito que se alguém destruir o templo de Deus, que somos nós, que é nosso corpo, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Porque se o Espírito de Deus, que é santo, habita dentro de nós, se vocês ficarem fazendo imoralidades, certo? Deus vai pegar e voltar a ira dele contra vocês, galera. Então, tomem cuidado. E agora, em 1 Tiago, capítulo 14 a 15 diz: Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. O que isso significa, galera? Significa que o quê? Aqui a gente tem o mundo físico e o mundo espiritual, certo? Nós estamos no mundo físico com o nosso corpo, mas o espírito está dentro da gente, certo? Só que também os espíritos de Satanás e seus demônios, eles ficam ao redor de nós. E nós não conseguimos ver. Então, o que acontece? Quando a gente tem um desejo, certo? O Satanás e seus demônios, eles não sabem o que está dentro da nossa cabeça, mas eles estão aqui no mundo espiritual, observando nós e vendo como nós reagimos a certas coisas. Como você reage a uma conversa, como você reage a uma mensagem indecente quando alguém te manda, como você reage quando alguém alimenta seu ego através de curtida, através de compartilhamento de foguinho. Então ele tá vendo. Aí quando você pega e ele te observa, o que acontece? Cada um é tentado pelo próprio mau desejo, porque você olhou aquilo, entrou pelos seus olhos, você desejou aquilo, aí eles vão começar, os demônios e Satanás, a tentar você pelo seu próprio desejo, entendeu? Então por isso que você tem que fugir, por isso que você tem que cortar, porque na hora que você pegar e olhar e você não fugir, eles vão começar a te tentar pelo seu próprio desejo e você vai cair. Continuando aqui, sendo pelo seu próprio desejo, arrastado e seduzido. Então você vai ser arrastado por Satanás e seus demônios e seduzido pelos seus próprios desejos. Então esse desejo, tendo concebido, você tendo feito aquele desejo que estava na sua mente antes, dá luz ao pecado, dá luz ao erro, quando você erra. E o pecado, após ser consumado, gera a morte. E o que é gerar a morte? É gerar a morte espiritual, é sair o Espírito de Deus do seu corpo e você fica à mercê das trevas, à mercê de Satanás e seus demônios. Aí que acontece o quê? É aquela hora, e quando Deus se retira de você, aquele filtro que você tinha do que era certo e errado, ele pega e some. Antes você fazia, mas você, putz, mano, acho que é errado. Você tem aquele pensamento. Aí chega uma hora que você tá fazendo tanta coisa errada e você não tá ligando. É que nem masturbação. No começo você vê que é errado. Aí depois você tá lá um dia, 2 dias, 3 dias, até que você fala, eu quero parar. Aí você fala, não, hoje eu vou parar. Aí você pega no final do dia, você erra. Aí você fala assim, não, amanhã eu vou parar.
Aí você vai parte pra amanhã, depois você parte pro outro mês, pro outro ano e você nunca larga. Então, galera, pecado contra a carne, masturbação, sexo, fornicação, tudo você pega e faz o que? Você foge. Certo? Você foge. Não é tipo aquilo, eu vou ver só um vídeo. Não, vou ver só uma foto pra ver. Eu vou só responder uma pessoa ali só. Eu só vou na casa da pessoa. Galera, essas coisas fogem. Tá escrito pra fugir. Porque o pecado pode ser consumado e gerar morte. Você vai ter a morte espiritual, Deus vai se afastar de você e você vai entrar no fundo do poço, meu caro amigo. Vamos continuar aqui, que a pedrada ainda nem acabou ainda. Em Efésios 5, capítulo 5, versículo de 1 a 7 diz: Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo os amou. E se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então você acha que é pouca coisa, galera? Você acha que Jesus Cristo se entregar por você é pouca coisa pra você ficar pecando, pra você ficar errando? Não, galera, não é bem assim que funciona. Toda vez que você peca, toda vez que você erra, é como se você estivesse dando um tapa na cara de Jesus Cristo na cruz. É como se você estivesse cuspindo na cara de Jesus Cristo na cruz. É como se você estivesse pegando aquela lança que o soldado pegou e perfurando Jesus Cristo. Por quê? Porque você não tá dando valor pro sacrifício dele quando você peca. Então você tem que ter esse pensamento. Se você não tiver esse pensamento, você não vai conseguir fugir do pecado. Você vai sempre cair em pecado. Continuando, entre vocês não deve haver nem sequer menção, nem sequer falar em imoralidade sexual. Então nem sequer falar em conversa. Você tá gostoso, você tá gostosa. Vem aqui, vou acabar com você, isso e aquilo. Nem sequer menção, nem de nenhuma espécie de impureza ou de cobiça. Então você não deve alimentar isso na sua cabeça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade em conversas tolas, nem piadas indecentes que não são apropriadas, mas, em vez disso, ações de graças, porque vocês podem estar certos de que nenhum, pode estar certo que nenhum, está escrito na palavra, imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Nenhum que comete esse tipo de coisa vai ter herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com essas palavras, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. A ira de Deus não pegou e mandou os demônios, os anjos não estavam lá no céu, não mandou, tirou eles de lá e mandou aqui pra terra, e eles vão ser punidos ainda, que ainda nem foi a punição ainda, isso só foi a consequência. Portanto, não se associem com esse tipo de pessoa, galera, fujam desse tipo de pessoa e fujam desse tipo de conversa. Vamos continuar, que a pedrada não acaba nunca. Em Romanos, capítulo 7, versículo de 14 a 17 diz: Sabemos que a lei é espiritual. Então, galera, é isso, nós estamos aqui, só que a batalha e a lei é no mundo espiritual. Eu, contudo, não o sou. Então é Paulo falando, nós não somos espirituais, mas a lei é. Pois fui vendido como escravo ao pecado. Nós fomos vendidos como escravos ao pecado. Não entendo o que eu faço. O que significa isso? A gente não entende quando a gente faz as coisas erradas. Porque, pois não faço o que desejo. Pois não faço o que desejo. O que a pessoa deseja? O que seria a pessoa deseja? Vamos fazer o bem, vamos ajudar o próximo. Normalmente o desejo é isso, desejo que todo mundo fique bem, desejo que todo mundo tenha saúde, desejo que todo mundo tenha prosperidade, mas, que nem Paulo continua, mas ele faz o quê? O que odeio, nós fazemos o que odiamos, que é o quê? No final você sabe que é errado você trair, no final você sabe que é errado você cobiçar, no final você sabe errado que é mentir, que é roubar, mas você faz. Entendeu? E aqui continuando, e se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Então, se a gente pega e foge do pecado e não faz o que a gente deseja, que é o mal, a lei é boa, então significa que a lei de Deus é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas é o pecado que habita em mim, entendeu? Então, a gente não deve dar ouvidos para o pecado, para o erro. E vamos continuar aqui. Em 1 João, capítulo 18, diz: Se afirmarmos que estamos sem pecados, enganamos a nós mesmos. Então já começa por aí. Se você falar que você não está errado, você não está pecando, você não vai conseguir sair do erro, porque está escrito aqui, enganando a nós mesmos. Você vai viver se enganando, galera. E a verdade, continuando, e a verdade não está em nós. Quem que é a verdade? A verdade é Deus, a verdade é Jesus Cristo. Então ele não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, então se você confessa os seus pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então se você confessa que você está errado, se no fundo do seu coração você sabe que está errado e você confessa, Deus, ele é justo para nos perdoar e purificar de toda injustiça. E por que isso é importante? Porque se Deus não nos perdoar e não nos purificar, a nossa vida vai estar à mercê aí dos demônios, entendeu? De Satanás e seus demônios, e aí sua vida vai pro beleléu. E vamos continuar. Em João capítulo 8, versículo de 34 a 36 diz: Jesus respondeu, eu lhes digo a verdade, todo que peca é escravo do pecado. O escravo não é membro perante da família. Então, se você é escravo do pecado, você não é membro da família de Deus. Mas o filho faz parte da família. O filho é quem? Jesus Cristo, para sempre. Mas o filho faz parte da família para sempre. Jesus Cristo faz parte para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês serão livres de fato. Se Jesus Cristo libertar vocês do pecado, galera, vocês caírem no arrependimento aí, vocês serão livres de fato. Então, o que liberta é Jesus Cristo, galera. E o que é através da palavra, certo? Através de buscar da oração e do jejum. Em 1 João, capítulo 3, versículo 8 a 9 diz: Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto, se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Isso significa que o quê? Se você tá com Deus, você não fica pecando. Se você tá caindo no erro ainda, você não tá com Deus, galera. Você não aceitou de verdade. Por quê? Porque você tá se conformando, você tá acariciando alguma coisa ali, ó. Algum pensamento seu de falar, não, depois eu faço. Você está no erro ainda, não adianta. Pois o que permanece nele é a divina semente. O que permanece em Deus é a divina semente. Ora, este não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. E quem nasce de Deus não vive pecando, não vive errando. Tá escrito aqui, galera. Pode ser difícil na sua cabeça, pode ser, tá difícil. Pode ser difícil, mas só consegue com esse tipo de ajuda de Deus, Jesus Cristo, certo?
E que nem pegou e falou assim, ó, pois, esse não pode vir pecando porque é nascido de Deus. E o que significa nascer de Deus? É igual Jesus Cristo falou para Nicodemos lá. Aquele que quiser entrar no reino dos céus vai ter que nascer de novo. Nascer do Espírito. Largar a carne, entendeu? E para finalizar, galera, em Gálatas, capítulo 6, versículo de 7 a 8 diz: qual que vai ser a consequência? Não se deixe enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. O que você fizer, você vai colher. Tanto de bom quanto de mal. Quem semeia para a sua própria carne, colherá da destruição. Se você semeia para a carne, dos prazeres da carne, você vai colher a destruição. Você pode olhar algumas pessoas que você acha que tá bem por vídeo, mas você não sabe a vida pessoal dela. Você pode achar que a pessoa tá bem naquele momento, mas Deus vai cobrar lá na frente. Então, continuando, contudo, quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E o que significa semear do Espírito? Você seguir a palavra de Deus, você ler a palavra de Deus, você orar, você jejuar, você pegar e renunciar às coisas da carne, você pegar e perdoar. Veja depois, você por conta própria, pesquise depois que sair desse vídeo no Google aí, quais são os frutos do Espírito Santo de Deus. Aí você vai ver quais são os frutos do Espírito Santo. Certo? Então chegamos no finalzão do vídeo, galera, fechei uma trilogia aqui, certo? Para ajudar vocês aí a entender que existe, certo, o pacto sexual, a entender que tem como quebrar o pacto sexual e para entender também como você pega e vence a questão da carne, a imoralidade, certo? O adultério, a prostituição, a fornicação, o sexo antes do casamento, certo? Então é possível. E estamos aqui para finalizar o vídeo. Fortalece, certo? Deixa o like, comenta o que você achou, certo? Para todo mundo se ajudar nos comentários. Aperte e republicar o vídeo para alcançar mais pessoas, certo? Espalhar o evangelho e ajudar as pessoas que estão em dificuldade, certo? Ajude o seu próximo, mande para alguém esse vídeo, certo? Republique ele para as pessoas ver, aperte em salvar, certo? Porque isso pode ajudar a salvar a vida de uma pessoa, certo? Tamo junto, é nóis, Deus abençoe a todos e até a próxima.